O chiado das cebolas na frigideira abafava o silêncio que dominava o ambiente. Eu mexia o refogado distraidamente, perdida em pensamentos, quando meu enteado entrou na cozinha. Sua voz soou mais suave que o habitual quando disse: "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ele evitava meu olhar. Sorri, imaginando que seria sobre estudos ou garotas. Mas quando finalmente pronunciou as palavras que escolhera, elas me tiraram completamente o ar dos pulmões. Não era curiosidade juvenil e inocente. Era algo cru, doloroso e excessivamente íntimo. Fiquei olhando para ele com a espátula na mão, coração disparado. Deveria ter recusado, mas simplesmente não consegui. Era uma quarta-feira à noite, daquelas que chegam devagar, envolvendo a casa numa calma estranha. Lá fora, o vento balançava as árvores, fazendo suas folhas cansadas sussurrarem, enquanto dentro eu permanecia no fogão, mexendo uma panela de molho de tomate e manjericão que fervia suavemente. O barulho discreto dos utensílios e o borbulhar do molho davam ao ambiente uma quentura que eu não sentia há muito tempo. Desde o divórcio, tentava reconstruir uma rotina, e a cozinha havia se tornado meu refúgio. Tranquilo, familiar, controlável e seguro. Mas naquela noite, enquanto o aroma do alho tomava conta do ar, algo mudou. Ryan entrou no cômodo exatamente quando eu alcançava o azeite. Movia-se com sua presença silenciosa de sempre, gentil, mas perceptível. Aos 24 anos, meu enteado havia se tornado um homem alto, de ombros largos, com uma serenidade no comportamento que o fazia parecer mais maduro do que realmente era. Ele nunca se intrometia em minha dor, e eu jamais questionava suas escolhas. Simplesmente coexistíamos naquela casa grande demais para uma pessoa, porém confortável o suficiente para duas. "Você sempre cozinha quando está perturbada", comentou ele, encostando-se casualmente no balcão. Seus olhos eram penetrantes, mas bondosos, observando-me com um olhar que fez meus dedos diminuírem o ritmo do trabalho. Dei uma risada baixa. "Acho que sim. Mantém minhas mãos ocupadas." Ryan assentiu pensativo e se aproximou. Percebi o aroma sutil de seu perfume amadeirado, discreto, mas presente. Ele abriu a gaveta e pegou um garfo, testando a massa com naturalidade, como se pertencesse àquele ritmo. E, na verdade, pertencia. Com o tempo, havíamos formado uma parceria doméstica estranha, porém reconfortante. Ele levava o lixo, consertava o que precisava de reparo e ajudava com as compras sem que fosse necessário pedir. Em contrapartida, eu cozinhava, limpava e mantinha a casa acolhedora. Não apenas na temperatura, mas no espírito. "Você sente falta?" perguntou ele após um momento. Olhei para ele confusa. "Falta do quê?" "De ser casada, de ser desejada." Sua voz estava tranquila, mas as palavras caíram pesadas no espaço entre nós. Não sabia como responder. Essa pergunta habitava dentro de mim há anos, assombrando silenciosamente a forma como me olhava no espelho, como me vestia e como evitava filmes românticos. Sentia falta de ser tocada. Sentia falta de ser olhada com um tipo de desejo que me fazia sentir viva. Mas havia enterrado esses sentimentos sob camadas de praticidade e distanciamento educado. Não esperava que ele os enxergasse. "Acho que todo mundo sente falta de ser desejado." Respondi suavemente, voltando-me para o molho. Ele não falou imediatamente. Quando o olhei rapidamente, ainda estava me observando. Não com julgamento, mas com algo mais profundo. Compreensão. "Empatia. Eu te vejo, sabe?" disse ele. Congelei. "O que quer dizer?" "Quero dizer que vejo o quanto você dá, o quanto se esforça, e vejo como você fica solitária quando pensa que ninguém está observando." Suas palavras não tinham a intenção de me perturbar, mas perturbaram. Atravessaram a armadura silenciosa que eu havia construído ao meu redor. Tentei rir para disfarçar, mas saiu forçado demais, artificial demais. "Você está sendo dramático, Ryan."
Talvez, disse ele com um sorriso discreto. Mas falo sério. Virei-me para encará-lo completamente. Por que agora? Por que dizer isso agora? Ele deu de ombros, aproximando-se apenas um pouco mais. Talvez porque você estava linda esta noite. Talvez porque não consegui mais guardar isso. Ou talvez porque passei 2 anos fingindo que te vejo apenas como minha madrasta, quando a verdade é que você é muito mais que isso. Minha respiração falhou. Ryan, não podemos ter essa conversa. Por que não? Porque é inadequado. Porque ajudei a te criar. Porque cruza todas as linhas imagináveis. Não sou mais um garoto, disse ele com firmeza. E você não é apenas alguém que preparava minhas refeições. Nós 2 sabemos que estivemos dançando ao redor de algo há muito tempo. Recuei ligeiramente, precisando de espaço para pensar. Isso está errado, você sabe disso. Sei que é complicado, mas errado. Não sei. Me diga que você também não sentiu. Me diga que não percebeu como é a sensação quando estamos sozinhos juntos. Não respondi imediatamente. A verdade era que eu havia sentido. Havia empurrado isso para longe toda vez que surgia em mim, apavorada com o que poderia significar. Eu era mais velha. Havia sido machucada. Deveria ser a responsável. Mas nada disso impedia a forma como eu notava como... Sua voz ficava mais grave quando falava comigo, ou como sentia um estranho frisson quando ele passava por mim no corredor. Ryan se aproximou mais, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de sua pele. Você merece se sentir desejada novamente. Não sei o que você está tentando fazer, sussurrei com a voz instável. Não estou tentando fazer nada. Estou apenas dizendo o que você não consegue. Desviei o olhar dele, tentando me concentrar na massa, no aroma, no simples ato de preparar o jantar. Mas minhas mãos tremiam e meu coração disparava. Tudo que eu havia trancado por anos de cautela veio à tona de uma vez. Podia sentir sua presença logo atrás de mim, sem tocar, mas tão próximo que meu corpo estava consciente de cada respiração que ele dava. Cometi um erro ao falar alguma coisa, disse ele após uma longa pausa. Mas não conseguia mais fingir. Não depois da forma como você me olhou semana passada. Não depois de você ter se sentado ao meu lado no sofá e apoiado a cabeça no meu ombro. Aquilo significou algo. Talvez não para você, mas significou algo para mim. Virei-me lentamente, examinando seu rosto em busca de crueldade, manipulação, qualquer coisa que tornasse mais fácil descartar aquilo. Mas havia apenas sinceridade, crua, aberta, desprotegida. Não sei o que estou fazendo, admiti. Nem eu, mas talvez isso seja normal. O forno apitou, lembrando que o pão de alho estava pronto. Desliguei, mas não me movi para abri-lo. Ele deu um passo à frente, hesitando antes de alcançar minha mão. Jamais te forçaria, disse. Mas se você me pedir para me afastar, eu vou. Apenas me diga a verdade. Você também sentiu algo? Olhei para baixo, para nossas mãos tão próximas, mas sem se tocar. Lembrei de cada noite tranquila que passamos conversando, cada piada que me fez rir demais, cada momento não verbalizado que parecia algo esperando se tornar real. E naquela quietude, percebi que também havia sentido. A cozinha se encheu com o aroma rico de alecrim e alho enquanto eu mexia o molho, tentando estabilizar minha respiração. Minha mente não parava de acelerar desde que ele fez aquela pergunta. Havia rido primeiro, nervosamente, levemente, esperando que estivesse brincando. Mas a maneira como me olhou, como sua voz tremeu e seus olhos procuraram os meus, aquilo estava longe de ser brincadeira. Ele não quis dizer da forma que um garoto comete um erro descuidado. Quis dizer com intenção, com vulnerabilidade, com um peso que parecia vir de anos de observação e questionamentos silenciosos. Desliguei o fogão. A colher bateu na borda da panela quando a pousei, de repente consciente de como até o menor som parecia alto no ar entre nós. Ele permanecia na entrada, sua figura alta projetando uma sombra tênue sobre o balcão.
Sua postura era hesitante, mãos enterradas nos bolsos do moletom, como se tentasse esconder as próprias emoções que o trouxeram até mim. Parecia mais velho que o normal. Ou talvez eu apenas o estivesse vendo de forma diferente agora. Vendo tudo de forma diferente agora. Você está brava? Perguntou. Essa pergunta me dilacerou mais que a primeira. Estava brava? Deveria estar. Deveria ter dito para esquecer aquilo, para ir embora, para nunca mais tocar no assunto. Mas em vez disso, tudo que senti foi essa estranha dor desconhecida no peito. Uma atração lenta de conexão que nunca pensei em sentir. Não com ele. Não assim. Mas estava lá. Passei por ele precisando de ar, de espaço. Mas ele me seguiu como uma sombra silenciosa. Acabamos na sala de estar, a única luz vindo da luminária suave no canto. Afundei no sofá e ele se sentou ao meu lado, sem tocar, sem falar, apenas respirando o mesmo ar, ambos incertos do que isso era, do que poderia se tornar. Você sempre foi gentil comigo, disse ele suavemente. Mais que qualquer pessoa. Você me viu quando me senti invisível, e acho que em algum lugar nisso comecei a te ver de forma diferente também. Olhei para ele. Realmente olhei. O garoto que ajudei a criar depois que seu pai partiu. O garoto que costumava deixar brinquedos em todos os cômodos, que chorou na primeira vez que teve o coração partido, que me perguntou como fazer nó na gravata. Mas este não era mais aquele garoto. Este era um homem. Jovem, sim. Mas ainda assim, um homem que havia crescido silenciosa e profundamente sob o mesmo teto que eu, desenvolvendo sentimentos que não sabia como nomear até agora. Estendi a mão, tocando a sua, não como um sinal, não como uma resposta, mas como reconhecimento. Seus dedos se curvaram ligeiramente contra os meus, quase timidamente. Não havia nada apressado nisso. Não era luxúria, não era rebeldia. Era uma fome por compreensão, por afeto, por permissão para se sentir seguro na presença de outra pessoa. Não sei o que isso é, sussurrei, mas sei que é real. Seus olhos encontraram os meus. A distância entre nós diminuiu, não fisicamente, mas emocionalmente. Ele se aproximou cautelosamente, como se me desse a chance de parar, de detê-lo. Mas não me movi, não respirei. Apenas esperei. E quando sua mão gentilmente afastou uma mecha de cabelo do meu rosto, senti algo que não sentia há anos. Desejada, vista, valorizada. Ele se inclinou devagar, perguntando a cada centímetro se ainda era permitido. E quando nossos lábios finalmente se encontraram, não foram fogos de artifício. Foi silêncio. Um silêncio suave e reverente que fez o mundo desaparecer. Não havia culpa naquilo, nenhuma vergonha, apenas rendição. Nos separamos, olhos, arregalados e incertos, mas nenhum de nós se afastou. Sua mão encontrou meu rosto, o polegar acariciando a pele com ternura silenciosa. Já se arrepende? Perguntou. Não, respondi honestamente. Me arrependo de tudo que ignorei até agora. Cada vez que disse a mim mesma que estava apenas imaginando, a conexão, a forma como você me olhava. Enterrei isso porque achava que estava errado, mas agora não sei. Ele encostou a testa na minha. Você me fez sentir que eu importava, disse. Ainda faz. Ficamos assim, duas pessoas pairando entre o que não deveria ser e o que já era. O som do relógio voltou, nos ancorando, num momento que parecia impossível e inevitável ao mesmo tempo. Mais tarde, enquanto estávamos sentados no escuro, sua cabeça repousando gentilmente no meu ombro, ele sussurrou. Nunca perguntei esperando uma resposta. Só precisava que você soubesse. E percebi algo então. Eu não havia lhe dado uma resposta. Havia lhe dado uma verdade. Uma que nenhum de nós estava pronto para falar em voz alta, mas que ambos havíamos sentido em cada olhar, cada jantar silencioso, cada conversa noturna que durava mais do que deveria. Isso não era apenas uma reação, a solidão. Não nascera da tristeza ou necessidade.
Era algo diferente, algo terno. Havia crescido silenciosamente ao longo do tempo, despercebido até não poder mais ser escondido. Tenho medo do que vem depois, confessei, quase inaudível. Eu também, disse ele, mas prefiro ter medo com você do que sozinho. A simplicidade dessa afirmação me desfez, porque apesar de todas as regras, todos os limites que ambos havíamos jurado honrar, ali estávamos, juntos na quietude, nem empurrando nem puxando, apenas existindo numa verdade compartilhada, o que, se seguiu naquela noite, não foi imprudente. Foi lento, deliberado, emocionalmente rico. Cada momento carregado de cautela e cuidado. Suas mãos eram respeitosas, tremendo até. As minhas eram inseguras, procurando. Falamos pouco, mas nossos silêncios eram densos de significado. Não foi perfeito, mas foi real. Foi cru. Quando terminou, ficamos lá, entrelaçados em calor e emoção. Nenhuma promessa foi feita, nenhum rótulo foi dado. Apenas um acordo tácito de não negar o que ambos sentíamos. Lá fora, o mundo continuou como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Na manhã seguinte, a luz entrando pelas cortinas parecia honesta demais, reveladora demais. Permaneci imóvel na cama, ouvindo o som distante dele se movendo pela casa. Cada rangido do assoalho enviava uma onda de incerteza através de mim. O que aconteceu entre nós não foi casual. Jamais poderia ser. Mas agora, na quieta consequência, a realidade estava se assentando como poeira em imóveis há muito intocados. Não podia voltar a ser quem era ontem, nem podia fingir que nada havia mudado. Havia mudado. Irrevogavelmente. Meu coração batia, mais devagar, mais pesado, cada batida carregada de culpa e desejo. Levantei-me lentamente, envolvendo o roupão ao redor do corpo, me protegendo de uma casa que de repente parecia desconhecida. Na cozinha, ele estava servindo café, de costas para mim. Camisa amarrotada, cabelo ligeiramente despenteado. Apenas ontem eu poderia ter passado por ele sem pensar duas vezes, mas agora até o som de sua respiração parecia pessoal. Ele se virou, encontrando meu olhar, e algo em seus olhos, uma mistura de esperança e hesitação, me desfez novamente. Bom dia, disse suavemente, como se testasse a temperatura do ar entre nós. Bom dia, respondi, minha voz mais frágil do que pretendia. Sentamos em silêncio, cada um fingindo tomar café, nossas mãos tremendo ligeiramente. Procurei por palavras, qualquer coisa para tornar o peso do momento menos insuportável, mas nada parecia seguro. Ainda não. O que poderia dizer para dar sentido ao que havíamos feito? Foi loucura? Fraqueza? Ou algo que ambos precisávamos, mesmo sem entender por quê? Você está bem? Perguntou gentilmente. Assenti, depois balancei a cabeça, incerta, de qualquer resposta. Não sei, disse honestamente. Tudo parece mais alto hoje. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não para segurar minha mão, mas simplesmente para estar mais perto. Permiti. Era uma rebelião silenciosa contra a vergonha, que começava a se infiltrar nos cantos da minha mente. Eu o havia criado de certa forma, observado crescer. Mas ele não era criança há muito tempo, e eu não me sentia mulher a igual período. Em algum lugar no meio, algo se formou. Algo inegável. Mas emoções não respeitam os limites que a sociedade desenha. Elas rastejam pelas fendas de momentos compartilhados, olhares, dor não resolvida, e crescem. Mais tarde naquele dia, me peguei olhando meu reflexo no espelho. Meu rosto parecia diferente. Mais velho, sim, mas também mais suave. Como alguém que finalmente se permitiu sentir algo além do dever. Pensei nos anos que passei sobrevivendo através da dor, divórcio, solidão, e como havia me tornado entorpecida para meus próprios desejos. Seria realmente tão errado ter respondido à ternura quando finalmente apareceu? Ainda assim, as perguntas me corroíam.
Ele se arrependeria. Eu me arrependeria? Isso se tornaria algo que sussurraríamos e enterraríamos. Ou algo que carregaríamos, com compreensão silenciosa pelo resto de nossas vidas? Naquela noite, ele se sentou ao meu lado no sofá novamente. Não muito perto, apenas o suficiente. Assistimos a um filme ao qual nenhum de nós prestou atenção. Estava consciente demais da distância e do peso dela. Finalmente ele falou. Não espero que você dê um nome a isso, disse, ou que explique. Só quero que saiba que a noite passada não foi um erro para mim. Minha garganta se apertou. A sinceridade em sua voz me desarmou. Olhei para ele, realmente olhei, e não vi traço de manipulação, imaturidade ou confusão. Apenas vulnerabilidade. O mesmo tipo que eu carregava, sozinha há anos. Também não foi um erro para mim, admiti, mas me assusta. Para mim também, disse. Mas não parece errado. Parece algo que ambos estávamos famintos. Essa verdade pousou entre nós como uma confissão que nenhum de nós poderia retirar. Não estávamos fingindo. Não estávamos fugindo. Estávamos sentados no meio bagunçado de algo inexplorado, algo delicado e aterrorizante. Naquela noite, não nos tocamos. Apenas conversamos sobre sua infância, sobre minha dor, sobre a tristeza silenciosa que ambos carregávamos por viver numa casa há muito cheia de coisas não ditas. E de alguma forma, através de toda aquela conversa, encontramos algo mais íntimo que qualquer coisa que havíamos compartilhado na noite anterior. Compreensão. A tensão não havia desaparecido. Ainda zumbia silenciosamente sob a superfície, mas agora era temperada por algo mais profundo. Respeito, cautela, consciência de que o que estávamos navegando exigia mais que impulso. Exigia verdade, e a verdade era esta. Ele havia despertado algo em mim que pensei ter morrido há muito tempo. E talvez, de alguma forma, eu havia feito o mesmo por ele. Nas semanas que se seguiram, a casa encontrou um ritmo mais silencioso, quase como se estivesse prendendo a respiração conosco. Não falávamos frequentemente sobre aquela noite, mas algo havia mudado na forma como nos movíamos um ao redor do outro. Mais gentis, mais presentes. Não havia necessidade desesperada de definir, nenhuma pressa para rotular o que havíamos descoberto. Simplesmente vivia entre nós, em olhares, nas pausas de nossas conversas, na forma como ele roçava os dedos sobre os meus ao me entregar uma caneca de café. Havia passado tanto da minha vida tentando ser o que outros precisavam: esposa, mãe, cuidadora. Mas pela primeira vez estava aprendendo a simplesmente ser. Não a resposta de alguém, não o sacrifício de alguém, apenas uma mulher que finalmente havia escutado seu próprio coração, por mais complicada que fosse essa verdade. Uma noite, enquanto estávamos na janela observando o sol se pôr atrás das árvores, ele segurou minha mão. Seja o que isso se torne, disse. Só quero que saiba que estou aqui, não por um momento, mas pelo peso disso. Não respondi com palavras. Encostei minha cabeça em seu ombro e exalei. Pela primeira vez em anos, sabia que haveria perguntas, talvez julgamento, mas naquele momento o que importava era a quietude que havíamos encontrado. A cura nem sempre chega das formas que esperamos. Às vezes ela caminha silenciosamente para sua cozinha e te faz uma pergunta que você nunca viu chegar.